Está mais do que provado e não custa nada lembrar. O tratamento e a cura do câncer dependem da prevenção. A cada ano, milhares de brasileiros são diagnosticados portadores dessa doença. Para conversar sobre os exames periódicos e o avanço no combate ao câncer de próstata, Cidadania recebe Agnaldo Nardi, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Seja bem-vindo, doutor Agnaldo. Muito obrigado, Paulo. É um prazer. Quantos brasileiros recebem esse diagnóstico de câncer de próstata por ano? Então, em 2012, 60 mil novos casos de câncer de próstata foram diagnosticados no Brasil. Isso é um dado alarmante até, porque é uma doença, para que a gente tenha uma ideia muito clara, é mais do que câncer de mama. Ou seja, é um câncer que acomete o homem, mas talvez seja muito menos visível, até mesmo na imprensa, na mídia, na televisão, do que o câncer de mama, que recebe até uma atenção maior, né? Agora, não existem ainda medidas que possam dizer, você prevenindo essa ou aquela atitude, mudando esse ou aquele hábito de vida, pode ser evitado o câncer de próstata? Infelizmente, a gente ainda não tem essa facilidade, né, ou essa vantagem. Então, a única coisa que nos cabe é fazer um diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor são as chances de cura, que são altas. São mais de 90% de chance de cura, desde que o diagnóstico seja feito precocemente. Bom, entre os principais exames que podem ser feitos para prevenir o câncer, acredito que a partir dos 40 anos de idade. A partir dos 50 anos, 50 anos, a cada ano submeter a esses exames. Sim, né? Um desses exames seria o mais barato e o mais eficiente, por mais primitivo que seja, que é o toque retal. Né? Que se é efetuado por um profissional competente, ele é capaz de diagnosticar. E além desse, um exame de sangue, que é o antígeno prostático PSA. Por que o antígeno prostático, que é um exame, digamos assim, menos invasivo? Porque as pessoas têm uma certa dificuldade, acham que vai ser desconfortável fazer o toque retal. Por que o PSA não é suficiente? Então, eu prefiro responder começando pelo toque retal. Que o toque retal, Paulo, imagina se você fosse no consultório de um otorrinolaringologista e ele não examinasse a sua boca, seu nariz e a sua orelha. Nenhum resultado. É a mesma coisa o toque retal. A única coisa que o exame é feito pelo reto, porque a próstata fica localizada próximo do reto. Então ela é feita através do ânus e é um exame que dura 10 segundos. Né? Diferentemente do exame ginecológico da mulher, se a gente quiser comparar, que é um exame muito mais demorado. Esse exame ele não afeta a masculinidade de ninguém e nem vai causar danos para o homem. Então é um exame muito, muito simples, muito rápido e muito importante, porque além de perceber pequenas alterações na próstata, ele dá outras informações, como o volume da próstata, como a situação de consistência da próstata, e orienta o médico para um diagnóstico mais seguro. O PSA é um marcador, é uma proteína que é produzida pela célula da próstata e que nós dosamos no sangue. Muito bem, de cada 10 casos de câncer de próstata, 4 têm PSA normal. Ou seja, ele não serve para fazer diagnóstico. Ou seja, um outro mito é aquele de que o câncer de próstata lhe dá sinais de a pessoa tem dificuldade de urinar. Isso Infelizmente, Paulo, numa fase inicial, o câncer de próstata não tem sintomas. O paciente não sente absolutamente nada. Esse é o grande risco que os homens correm. Por não sentir nada e porque tem preconceito, eu não vou ao médico e nem querer saber o que eu tenho. Bom, é uma notícia realmente, talvez, mais além do desconforto, os homens talvez não queiram ir para não receber, pelo medo de ouvirem a notícia de que podem ter que ser submetidos a uma cirurgia para a extração da próstata. Agora, antes de perguntar qual seria a indicação dessa cirurgia, quando seria indicada a cirurgia, eu queria saber do senhor, ao longo dos anos, dos últimos 20, 30 anos, o que evoluiu o tratamento do câncer de próstata e o que isso representa, sobretudo, para a sobrevida daqueles homens que têm família, que têm filhos, às vezes têm netos, que dependem deles. Ou seja, às vezes não é só a questão da cura. A cura é possível, eu acredito que tem sido cada vez mais alcançada através dos novos métodos, mas até mesmo o prolongamento da vida e da qualidade de vida para que essa pessoa possa planejar o seu cuidado com a família. Né? Veja a importância disso para o homem, né? Para
para o homem de uma maneira geral. Nós estamos vivendo cada vez mais. A expectativa de vida ao nascer no Brasil hoje é de 74 anos. Quem chega aos 70 tem mais 14 anos de expectativa de vida. E o câncer de próstata, ele também está relacionado com a idade. Então, quanto mais o homem viver, maiores são as chances dele ter câncer de próstata. Imagina os homens hoje que nós operamos e diagnosticamos câncer de próstata aos 50, 60 anos de idade, que vão viver mais 25 anos. Seguramente essas pessoas não viveriam ou viveriam de uma maneira muito ruim com câncer de próstata. Então, o diagnóstico precoce realmente é o que pode fazer o paciente curar e ter uma qualidade de vida melhor ao longo de toda a sua vida. É óbvio que para isso acontecer a gente precisa quebrar regras, quebrar mitos, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o preconceito. O preconceito, segundo um dado que nós tivemos numa pesquisa que nós fizemos há alguns anos atrás, é o que mais impede o homem brasileiro de ir ao médico. Mais de 50% dos homens brasileiros nunca foram a uma consulta com um urologista. Então nós temos aqui dois problemas, o problema do preconceito e o problema do acesso aos sistemas públicos de saúde, que nós precisamos melhorar nesse país. Qual a possibilidade de um habitante do interior, da zona rural, que são cada vez menos, a população rural é cada vez menor no país, mas uma pessoa que está na zona rural, como é que ela deve proceder para que seja encaminhada a um serviço de urologia competente? Então, é o que nós estamos propondo agora com a criação da Frente Parlamentar de Atenção Integral à Saúde do Homem e com o apoio de todo o Legislativo, Câmara e Senado, para a criação de centros de referência em saúde do homem no Brasil. Que existe um problema realmente de acesso. Quando o homem vai na unidade básica de saúde ou na estratégia de saúde da família, ele se perde ao longo do caminho até chegar ao urologista. Ele não consegue chegar até o urologista, porque a urologia ela está na média e alta complexidade. Esse é o nosso verdadeiro trabalho, né, do Estado brasileiro, de desenvolver um método que facilite o acesso do médico, do homem, ao urologista. E é isso que nós estamos propondo, né, numa iniciativa forte, inclusive com apoio forte do todo o Legislativo brasileiro. Vamos supor que o homem se descuidou ou não teve como ir fazer a prevenção. Quais são os primeiros sintomas do câncer de próstata? Então, é dificuldade para urinar, sangramento pela urina e dores ósseas. Né? Isso uma fase mais avançada. Uma fase mais avançada, é. Mas na fase mais inicial, o primeiro sintoma que ocorre realmente é a dificuldade para urinar. Isso não significa, é preciso deixar muito claro, que na maioria das vezes quem tem dificuldade para urinar é quem tem o crescimento benigno da próstata. Não é câncer de próstata. É a hiperplasia benigna da próstata, que é um crescimento. Aliás, tem 3 coisas que crescem no homem, né? O nariz, a orelha e a próstata. O resto tudo diminui com o passar da idade, né? Mas a próstata crescendo, ela estrangula o canal da urina. Se ela estrangula o canal da urina, a pessoa tem dificuldade para urinar. Isso ocorre, na maioria das vezes, com esse crescimento benigno. Mas o câncer de próstata também pode causar esse sintoma. E o câncer de próstata ele também causa mais sangramento pela urina do que pela hiperplasia benigna. Qual é a faixa etária mais acometida pelo câncer de próstata? Após os 50 anos de idade. Na faixa dos 60 anos é a faixa que a maioria dos homens apresenta a doença. Na faixa dos 60 aos 70? Entre 55, existe uma mudança nos últimos anos em relação a isso. Era dos 60 aos 70. Eu diria que hoje está mais para 55 a 60 do que mais para frente. Ou seja, a que se atribui essa precocidade da doença? Eu acho que é o fato de os homens estarem um pouco mais atentos a esse assunto. Ah, né? Sim. Então, no caso, seria os diagnósticos estão sendo mais precoces. Eu acredito que sim. Acho que essa é a... Nós ainda não temos certeza desse aspecto, se esse é o fato mesmo, mas tudo leva a que seja isso. O que mudou no tratamento do câncer de próstata de uns 20 anos para cá? Bom, mudou exatamente a técnica cirúrgica para tratar o câncer. Né? Descobrimos uns azinhos, uns nervos periféricos que a gente consegue isolar durante a cirurgia. Porque uma das preocupações é porque era quase igual à impotência, né? Exatamente. Se antigamente, 20 anos atrás, de cada 100 100 ficavam, é. E hoje 50 podem ficar.
O senhor acha que isso também assusta, né? Assusta muito. Mas é importante a gente falar disso, porque o homem acha que... Primeiro que o dado estatístico sobre impotência no Brasil, né? 52% dos homens brasileiros acima dos 40 anos de idade têm algum grau de disfunção erétil, independentemente do câncer ou não. Então, óbvio que a chance do homem ter impotência, mesmo não tendo nenhuma doença, também é grande. Segundo, a impotência tem cura. Não é? Mesmo o homem que foi operado e que ficou impotente, ele tem remédio para tomar por via oral, tem uma injeção que ele pode aplicar no pênis, que é uma coisa muito simples de fazer, pode parecer que não, mas é. E tem prótese peniana. Esses remédios que são propagados via oral, a pílula azul e outros semelhantes, eles agem no prostatectomizado? Também agem muito bem. A maioria dos homens que ficam impotentes, que tomam o remédio, acaba tendo ereção normal. Com remédio. Estranhamente, isso não é divulgado, né? Nem pelos propagandistas. Né? É uma coisa assim. Por isso que eu digo que o homem, ele tem aquela noção que é melhor eu não saber o que eu tenho. Na verdade... É melhor eu não saber. Não é que ele tem medo, não é que ele tem medo, não. Ele fala, deixa eu ficar quieto no meu canto, eu não sinto nada, por que eu vou procurar? Agora, nunca é demais ressaltar, até para assustar um pouquinho, quais são as complicações de um câncer de próstata, as metástases, o prognóstico para o indivíduo que, sabendo que pode ter um câncer de próstata, ele deixa sem procurar o médico. Ele também não vai ter ereção, né? Com o câncer de próstata avançado, ele não vai ter ereção também, né? Se ele está preocupado com a impotência, ele fica sabendo que, além de ter impotência, ele vai ter sangramento pela urina. Porque também, o câncer também invade as terminações nervosas. Lógico. Várias dores ósseas, né? E vai ter uma morte muito ruim. A morte pelo câncer de próstata é uma das piores que nós conhecemos. Metástase nos ossos, no cérebro, ossos, de difícil controle. No cérebro também? No cérebro também. E principalmente retenção de urina por coágulos. Sangra tanto que a bexiga fica cheia de coágulos. O homem fica no hospital o resto da sua vida. Então, qualidade de vida, evitar uma situação dessa significa muito para o homem. Então, essa besteira do preconceito, essa bobagem de que vou perder minha masculinidade, isso é totalmente mentira e muito, muito pouco valor. Não resiste a uma argumentação mais lógica. Né? Agora, doutor, o diagnóstico por imagem avançou muito. Temos a ressonância, antes da ressonância já tínhamos o ultrassom, e esse ultrassom pode ser feito da próstata também. Por que vamos supor, alguém que tem uma extrema resistência fazer o exame do toque retal? Bom, eu vou fazer, conheço pessoas que fizeram isso. Não, o toque retal eu não fiz, mas eu fiz um ultrassom da próstata. Por que não é tão efetivo quanto o toque retal? Olha, cada vez que surge um novo método, é um alento para nós médicos também, porque a gente também vive essa expectativa de que pudéssemos ter um método que o homem iria ficar feliz da vida e iria falar, não, agora eu vou lá fazer o exame. Mas não é assim. Então, o ultrassom transretal no início foi uma grande esperança, mas ele se mostrou totalmente ineficaz para diagnosticar câncer de próstata. Porque a imagem não tem fidelidade. Mas veja bem, o toque retal, imagina que a consistência da próstata é igual ao do nariz. Você tem uma espinha no nariz de 2 milímetros e você passar o dedo nela, você percebe nela. O diagnóstico por imagem, um tumor de 2 milímetros, ele não consegue perceber. Então, eu acho que talvez essa seja a melhor maneira de explicar isso. Quer dizer, se você passa o dedo do seu nariz, qualquer lesãozinha você vai sentir. E é mesmo assim o que a gente sente em relação quando o médico faz o exame do toque retal. Avançando na imagem, né, a ressonância magnética, que foi também um outro alento, falando, puxa vida, agora nós vamos ter... Também não é efetivo. Também não é efetivo. E são exames caríssimos, perto do toque retal, né, que faz parte da consulta médica. Agora, a formação do médico e a experiência dele, evidentemente, nada substitui a experiência na medicina, porque eu prefiro me consultar com quem tem experiência em fazer o diagnóstico com um especialista, sobretudo num caso desses em que o exame físico é mais importante do que qualquer exame complementar, seja de sangue, seja de imagem. Como é a formação do urologista? Com quanto tempo de formação, de residência, o urologista está capacitado a examinar a próstata? Bom, a residência de urologia hoje dura 5 anos, né, depois da formação
acadêmica, né? Se forma, tem 2 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de especialidade. Alguns médicos fazem o 4º ano de residência em urologia, ou seja, completam 6 anos de formação. Mas o toque retal não precisa de tanto tempo assim, não. Na verdade, a própria experiência de sentir a próstata nos seus vários volumes e decorrente das várias idades, você já na escola você já tem essa formação adequada. O que nós precisamos pensar no Brasil é que a capacitação dos médicos da estratégia de saúde da família e dos médicos da atenção básica deve ser melhorada, para que eles possam realmente chegar próximo num diagnóstico e poder encaminhar para o urologista, o caso mais avançado. A senadora Ana Amélia recentemente colocou um projeto que agora que virou lei, que transforma, que obriga as prestadoras de serviço privadas, os planos de saúde privados a fornecerem medicação oral gratuita para os pacientes de câncer. Isso também atinge os portadores de câncer de próstata? De forma muito especial. Existem a evolução no tratamento do câncer avançado, nós falamos até agora só do câncer localizado, né? Sim. Mas quem tem câncer avançado e que infelizmente não conseguiu fazer o diagnóstico, também tem tratamento. Tem tratamento que vai melhorar a qualidade de vida, vai diminuir dor, vai diminuir a ação de retenção de urina. Então é necessário tratar. Por isso que é importante todo homem ir ao médico. Mesmo que o câncer esteja avançado, não importa. Esse projeto da senadora Ana Amélia, ele é de uma extrema necessidade para o país, que eu diria que ele é um divisor de águas no tratamento de quem tem câncer avançado. E o câncer avançado de próstata, ele foi uma das coisas que mais evoluiu nos últimos anos na medicina toda. Então tem 2 drogas novas que se tomam por via oral, antes até da quimioterapia, não é? E que possibilitam uma diminuição na redução das dores por metástase óssea, da sobrevida do paciente, né? Que pode parecer pouco, mas 4 meses para quem vai morrer é muito. Então, esse fato que você lembrou, que é um exemplo de como o legislativo brasileiro pode colaborar com a saúde do homem, com a saúde da população. E é isso que nós estamos vivendo hoje, nesse momento aqui, com o lançamento da Frente Parlamentar, no Senado também, com o apoio maciço do senador Moca, da senadora Ana Amélia, do deputado Jorge Freitas, da deputada Ruth. Se tivemos o Outubro Rosa, que foi das mulheres, agora o Novembro... E agora o Novembro Azul, que é dos homens. Sim. E eu acho que todo homem deveria acender uma luzinha azul na sua casa. Ou melhor, as mulheres deveriam acender uma luz rosa e uma luz azul. As mulheres são mais eficazes que nós, homens. Mas é muito importante que realmente essa ação do legislativo brasileiro influenciando as políticas públicas de saúde, eu acho isso fantástico, eu acho isso que é a maneira da gente crescer. Legislativo, executivo e as sociedades médicas também colaborando, porque realmente a gente acaba estudando e a gente quer o bem do povo, a gente quer o país crescer, enfim, é isso que a gente quer. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez ao TV Senado por aqui. Cidadania conversou com o Agnaldo Nardi, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.